Eu queria agora rapidamente mostrar a vocês um aspecto que nós recentemente modificamos no método Constop, que vem a ser o cálculo do risco máximo por operação. É rapidinho, eu não preciso mais do que 5 minutos para falar isso para vocês. É bem pontual esse item que nós qualificamos hoje como relação lucro-prejuízo e o risco por operação. Então eu vou pegar aqui método e vou carregar aqui a minha apresentação. Vamos ver se o nosso dileto computador não vai nos dar uma trégua. Afinal, a gente deu um refresh aí na cabeça dele, não é? Só um momentinho, por favor. Felipe, eu não me lembro como é que tiro a barra do Procaster aqui, você lembra, não? Porque nós mudamos o computador e... realmente o computador... mínimo, é Ctrl Alt N, tá? Ctrl Alt N. Mas Ctrl Alt N não funciona. Definitivamente nós estamos com problemas aqui. Na velocidade do meu computador, mas vamos ver se a gente consegue. Muito bem, o método Constop, minha gente, é um processo, pelo amor de Deus, Então, o método Constop é um processo de 2 itens, basicamente. Limitar o risco máximo por operação e operar com as chances a favor. Vou pedir desculpas de novo, mas eu preciso... um controle aqui que eu não estou achando. Agora sim. Muito bem. Então, 2 itens. Limitar o risco máximo por operação e operar com as chances a nosso favor. Esses 2 itens, na verdade, se entrelaçam e acabam nos dando o risco máximo que nós vamos aceitar por operação. Então, a pergunta básica do método a gente limita o risco máximo por operação a quanto? Quanto perder em cada operação? E essa é a grande questão. Nós respondemos isso de uma maneira que eu acho que todo mundo concorda, essa que está aí, o mínimo possível, né? Então, a ideia é que a gente vai perder o mínimo possível, mas desde que a gente consiga o que a gente quer da bolsa. Então, eu quero dizer a vocês que nós conseguimos, na verdade, com o método, nós conseguimos vincular a perda máxima por operação ao que a pessoa quer em termos da vida, ou da bolsa, em termos de taxa de rentabilidade anual. Eu recentemente até filosofei um pouco sobre como nós conseguimos vincular a perda máxima por operação ao que a taxa de rentabilidade anual. E eu cheguei à conclusão que eu só consegui fazer isso, nós aqui conseguimos fazer isso, porque somos brasileiros e na qualidade de brasileiros a gente consegue pensar mensalmente. Então agora que nós estamos trabalhando com uma expectativa de rentabilidade de 18% ao ano. Nós vamos em breve estar administrando um fundo, se Deus quiser, e até esse
essa apresentação é uma apresentação que nós estamos encaminhando com para os nossos amigos falando da elaboração, da criação do fundo. Se algum de vocês tiver interesse, por favor, nos mande um e-mail. O meu e-mail é fbotelho@enfoque.com.br e o e-mail também pode ser mandado para contato@constop.com.br e nós vamos encaminhar essa apresentação para vocês. Mas o fato é que, por sermos então brasileiros, é que nós conseguimos pensar mensalmente. E aí a gente consegue transformar os 18% ao ano, que é o que a gente quer atingir em termos de meta de rentabilidade anual, a gente consegue transformar 18% em 1,39%, que é o que a gente precisa ganhar por mês. O que nós arriscamos como máximo tem a ver com a taxa de rentabilidade que nós precisamos ter mensalmente. Na verdade, isso é 1/4 dessa taxa de rentabilidade. Vamos ver por que aqui na apresentação. Então, o que o fundo Constop, que é da Bolsa, como eu disse a vocês, na verdade é uma taxa de rentabilidade ao ano maior do que o CDI. Nós estamos indo atrás claro, não é segurança nenhuma que a gente vai conseguir, vamos tentar, mas nós estamos indo atrás de 150% do CDI, que seria em torno de 15% ao ano, né? Para a gente ter 15% ao ano, a gente precisa ter 18% bruto. 15% ao ano líquido é mais ou menos 18% bruto, porque existem os custos, né, que seriam a taxa de administração de 1,5% e mais a taxa de performance, que se der 18%, seria mais ou menos 1,5%. Então isso daí daria uma taxa líquida de 15% ao ano, né? Como é que faz para chegar lá? Então a gente tem que ganhar 1,39 ao mês. Essa é a nossa meta, tá? 1,39 ao mês equivale então a 18% ao ano. Para 18% ao ano, que é igual a 1,39% ao mês, quanto é que a gente precisa arriscar por operação? É 0,35% do nosso capital, que vem a ser 1/4 de 1,39. Agora, por que 1/4 de 1,39? 1/4, minha gente, é porque o item 2 do método Constop é o processo em que a gente opera com as chances a nosso favor. E nós fazemos isso com 3 maneiras. Primeiro, análise técnica. A gente usa análise técnica que já traz as chances a favor. Uma boa análise técnica vai trazer as chances a seu favor. E depois, e principalmente, a gente só aceita aquelas operações cujo potencial de lucro é 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Bem, para perder no máximo 0,35% do capital, o segredo é o tamanho da posição, né? Eu já volto na situação de 4/1. O tamanho da nossa posição é função do capital e da distância do stop. Por exemplo, a gente está pensando em comprar nesse nível. Olha o gráfico, percebe um nível de suporte aqui e resolve colocar o stop logo abaixo desse nível de suporte. Ora, se a gente comprar nesse nível aqui, a gente pode comprar 1.200 ações. Agora, se a gente esperar um pouco e só for comprar nesse outro nível aqui, você só vai poder comprar 700 ações. De tal maneira que num eventual prejuízo, ou seja, caso essa ordem de stop venha a ser acionada, o prejuízo seria sempre, no máximo, 0,35% do capital total. Tá? O que a gente vai colocar na posição do nosso capital é função da distância do stop. Se o stop está a 10% de distância, você só vai poder colocar 3,5% do seu capital. Porque se você perder 10% de 3,5% do seu capital, você vai perder aquele 0,35%. Agora, se você conseguir um stop, o que não vai acontecer, porque é muito difícil, mas se você conseguir colocar uma posição em que o stop está apenas 0,35% de distância, aí você poderia aplicar 100% do seu capital, porque daí se você perder 0,35% de 100% do seu capital, é o 0,35% que você se propôs a perder, né? No método, a gente tem o limite de risco máximo por operação, que seria 0,35, mas a gente tem um limite por mês também, que é igual à meta de rentabilidade, que é 1,39. Então, se a gente quer ganhar 1,39 por mês, a gente não se permite perder mais do que 1,39. Professor Fausto, o que acontece se você, no dia 15, perder 1,39? Nós paramos de operar.
a gente fica apontando o lápis o resto do mês, fica vendo lá um monte de operações, eventualmente podendo nos dar lucro, mas a gente não entra, que é para a gente colocar o equilíbrio de volta nas nossas mentes, na parte psicológica das nossas operações. O mercado nunca foge, ele sempre está lá. Isso é um break, é uma parada que a gente se dá. Agora, é para não acontecer. E para não acontecer, a gente só pode arriscar, no máximo, 1,39. O que a gente faz é que a gente procura arriscar o menos possível, mas com condições de nos chegar até a nossa meta mensal, que é 1,39. Tá? Bom, muito bem. A gente tem também o risco por ano, que é metade da meta anual. Se a gente quer ganhar 18% ao ano, a gente arrisca apenas 9% no ano. E, portanto, se eventualmente uma conta, ou no nosso caso o fundo, chegar a 9%, a gente simplesmente para de operar e vai fazer uma assembleia dos cotistas. Tá? Bem, o outro aspecto é que a gente opera com as chances a nosso favor, com análise técnica, escolhendo as operações, né, no que tange a potencial de lucro e potencial de prejuízo. E aí a gente ainda tem estratégia de melhorar os stops e o controle de risco. Bem, muito bem. O que eu queria mostrar a vocês é que, na verdade, o que eu queria dizer a vocês é que o risco máximo que a gente assume por posição é 0,35, porque a gente está considerando que nós vamos dividir 1,39 por 4. Por quê? Por que 4? 4 é o fator lucro-prejuízo mínimo. O mínimo que a gente aceita é 4. Então, se o stop estiver a 1 palmo de distância, nós só vamos pegar essa posição se o objetivo estiver a pelo menos 4 palmos acima. Se o stop está a 5% de distância, nós só vamos pegar a posição se o objetivo está a 20%, que é 5 vezes 4, 20. Tá? Agora, a relação entre o lucro e o prejuízo nunca é 4, exatamente 4. Ela vai ser 4,2, 5,3. Nós já fizemos posição com 23 a 1. Você está arriscando 1 e se o seu objetivo, quer dizer, se você for estopado, você perderia 1. E se você atingir o seu objetivo, você ganharia 22 vezes esse tanto. Não confundam. O que o método faz é que, dado o stop, ele vai calcular o tamanho da sua posição que você vai estabelecer nesse nível, de maneira que se você perder, você vai perder sempre o mesmo tanto. Porque se as pessoas, isso é base do método, se as pessoas sabem o que elas vão perder, não tem mais susto, não tem por que não aceitar prejuízo e etc e tal. Tá? Agora, como eu disse, a relação lucro-prejuízo nunca é 4, ela é o que é. Muitas vezes a gente tem 6 a 1, 8 a 1. Então, se a relação lucro-prejuízo, por exemplo, for 8 a 1, o fato é que a gente não precisa arriscar 0,35, porque 0,35 vezes 8 vai dar o dobro de 1,39. Vai dar 2,78. E nós não precisamos necessariamente ganhar 2,78 se nós só precisamos ganhar 1,39 por mês para chegar nos 18% ao ano. Isso tudo, minha gente, para dizer para vocês que de um tempo para cá, nós resolvemos incluir no método que na conta de se calcular o tamanho da posição, que é diretamente proporcional ao risco da operação, ao invés de dividir o que a gente quer por mês, que é 1,39 por 4, nós vamos dividir 1,39 pelo que der o fator lucro-prejuízo daquela operação específica. Tá? Então, se a operação, por exemplo, der 8 a 1, nós vamos dividir 1,39 por 4 e isso vai nos dar um risco de 0,17. Para nós que vamos administrar a carteira de um fundo que tem um capital grande, isso é muito interessante por duas razões. Primeiro, porque a gente tende a ter posições menores, o que aumenta a liquidez de cada uma dessas posições. Né? Um fundo normalmente tem no mínimo 5 milhões de reais. O método, considerando que a gente vai pegar stop em torno de 5% de distância, nós vamos estar aí fazendo posições em torno de 6 a 7% do tamanho, quer dizer, 6 a 7% do capital, do patrimônio líquido do fundo. Né? De maneiras que 10% de 5 milhões são 500 mil, 6% vai ser 200, 300 mil reais.
Então, se a gente puder, ao invés de fazer posições de 200, 300 mil reais, poder fazer posições de 100, 150 mil, melhor. E mais, como a gente tem um processo em que a gente opera com as chances a nosso favor, quanto mais operações nós fizermos, melhor. Nós temos um risco máximo que nós podemos assumir por mês, que é 1,39. Quanto mais posições nós fizermos antes de atingir esse risco, e o que dá o risco é o stop, né? Cada posição que a gente põe, nós vamos ter, numa nós vamos ter 0,32, na outra nós vamos ter 0,17, na outra nós vamos ter 0,2, quer dizer, a somatória de tudo isso, quanto mais operações forem, maior a possibilidade de que em uma ou algumas delas a gente chegue no 1,39, no objetivo, e aí em cada uma que a gente conseguir atingir o objetivo, a gente ganha o que nós precisamos ganhar por mês para chegar na taxa de rentabilidade anual. Tá? Nós vamos estar falando mais sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto é bastante simples e, por outro lado, é extremamente útil para aquele investidor que quer ter tranquilidade. Antes de começar com as perguntas, eu vou hoje novamente pular a explicação do que nós anunciamos, desktop para garimpar ações. Vou deixar para outra quinta e vamos entrar na parte de respostas agora. Mas eu queria falar algo para vocês que eu acho bastante pertinente nessa altura dos acontecimentos. Nós estamos na 22ª quinta técnica, que é o seguinte: nós montamos, Felipe, eu e o Douglas Magalhães Júnior, estão ambos aqui comigo hoje, atendendo vocês nessa quinta técnica. Nós montamos duas empresas, uma de agente autônomos, outra de consultoria financeira, e nós pretendemos, logicamente, ter clientes que vão estar operando e vão nos indicar como agentes autônomos. Nós temos aí duas cenouras que nós pretendemos dar para os nossos clientes, que são, em primeiro lugar, o Terminal Enfoque, porque nós, na empresa de agentes autônomos, pretendemos ser, se Deus quiser, o maior cliente da Enfoque. Então queremos comprar muitos terminais da Enfoque e com isso nós vamos poder ter o nosso preço reduzido. Isso nós pretendemos estar oferecendo aos nossos clientes. Portanto, nós pretendemos subsidiar o Terminal Enfoque para os nossos clientes e, eventualmente, aqueles que fizerem um maior volume de comissão, a gente pode até dar graciosamente o Terminal Enfoque. A outra cenoura que nós temos é a outra cenoura são as análises que nós vamos estar fazendo. Eu já tive a oportunidade de mostrar aqui a vocês que nós vamos estar mandando um pop-up que vai para dentro do Terminal Enfoque, tipo lá pelas 5 horas da tarde, em que nós vamos estar falando sobre indicações técnicas. Nós chamamos de lâmina, ou na verdade vai ser um alarme técnico. Vai abrir um pop-up e você vai ver que nós estamos ali fazendo uma análise técnica de um ativo, uma análise técnica de alta ou de baixa. A partir dali você vai poder visualizar essa análise técnica, porque você clica um botão e abre o gráfico, ipsis literis, o gráfico que nós analisamos, e clica um outro botão e abre uma janela de planejamento em que o software que está no Terminal Enfoque vai dizer para você quantas ações você tem que comprar, de maneira que, se você for estopado, dado o stop que nós estamos indicando, você perca sempre aquele mesmo tanto, né? Esse tanto que você vai perder, como eu já disse, é função do que você quer ganhar em termos de taxa de rentabilidade. Muito bem, esse é o esquema que nós montamos. Nós estamos fazendo o fundo porque nós temos que responder a pergunta que não cala, que já tivemos essa pergunta na quinta técnica aqui várias vezes. A pergunta é: o método funciona? Tem várias maneiras de responder isso. Na verdade, o método tem que ser entendido como uma filosofia operacional, como um processo de gestão de capital, de controle de risco. Ele não é um sistema que cospe ordens de compra e venda. Não é que ele tem que funcionar ou não, mas
De qualquer maneira, é preciso que se possa responder, se possa mostrar que, usando-se o método, pode-se ter um resultado favorável. E isso só tem uma maneira de fazer, é mostrando o resultado operacional de uma conta administrada profissionalmente. E por isso nós resolvemos fazer o fundo. Eu vou poder responder a pergunta sobre o acerto do método daqui a 2 anos, mostrando, se Deus quiser, mostrando o histórico do fundo que nós estamos criando. Mas tudo isso para dizer a vocês que nós vamos estar atuando num nicho muito especial do mercado. Nós vamos estar atuando com aquelas pessoas que entendem que não se ganha dinheiro no mercado de ações. Eu me sinto até meio mal de ter que falar isso, né? Porque eu sou o cara chato. Todo mundo tem uma expectativa, muita gente, nas palestras que eu faço na Expo Money, por exemplo, eu sempre falo isso. O mercado não é um lugar para se ganhar dinheiro, o mercado é um lugar para se pegar o dinheiro que já se ganhou e investir com a expectativa de se ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que a renda fixa nos oferece. Aquelas pessoas que vão no mercado ganhar dinheiro geralmente caem na estatística que mostra que a grande maioria das pessoas que participam no nosso mercado perdem dinheiro. Quem não sabe é só ir atrás, que é muito fácil de achar essas estatísticas. Nós aqui na Enfoque temos essas estatísticas, eu tenho condições de sentir essa estatística. O Júnior, que é nosso gerente comercial aqui na Enfoque, ele sabe muito bem disso, porque a gente vende muito bem o Terminal Enfoque, mas infelizmente a gente desvende também o Terminal Enfoque. A gente liga para todo mundo que cancela a assinatura e tenta transformar a assinatura de R$300 por mês numa assinatura de R$50 por mês, dando o terminal em tempo diferido, mas que tem toda a parte de análise técnica funcionando, e aí a gente pergunta para a pessoa por que ele cancelou, e invariavelmente a resposta é: perdi dinheiro, acabou, quebrei, não tenho mais dinheiro, e pronto, e saí, não tem mais o que fazer com o terminal. Então, o nicho que nós vamos atuar é para quem entende isso. Eu respeito muito as pessoas que fazem day trade. Nós vamos ter produto para day trade, nós vamos criar análise técnica para o pessoal de day trade, mas a ideia é que a gente traga pessoas para operar conosco que sejam pessoas que queiram assumir posições com risco absolutamente controlado, com um potencial de lucro que seja 4 vezes no mínimo maior, quer dizer, é dentro da nossa filosofia, quer dizer, com risco totalmente controlado, pensando não na recompensa maravilhosa que eventualmente as alavancagens e mesmo a situação de se pegar todo o capital que se tem disponível e fazer uma grande aposta numa ação só. Isso traz um elan para o mercado, uma expectativa de que pode-se ter rendimentos fantásticos no mercado. Não. Nós pretendemos estar apenas com aquelas pessoas que vão seguir a nossa filosofia, que é, em primeiro lugar, controle do seu capital, não perder. E, em segundo lugar, operar com as chances a favor. Isso significa pessoas que vão estar tomando posições que não são day trade, que não são swing trade, que não são position trade, como se denomina no mercado hoje, esses 3 tipos de operação. Não, aqui conosco as pessoas vão operar no prazo do mercado. Elas vão colocar uma posição e vão ficar nessa posição porque elas não têm problema nenhum se no dia seguinte abrir em gap contra elas. Porque se abrir em gap contra elas, e se eventualmente a posição não for liquidada no stop original, vai ser liquidada um pouco abaixo. E aí, em vez das pessoas perderem 0,5% do seu capital, como é o caso da regulagem para quem vai atrás de 30% ao ano, ou 0,35% do capital, como é o caso de quem regula o método para ir atrás de 18% ao ano, eles vão perder um pouquinho mais. Isso aí, não faz diferença. Então, as pessoas vão operar no prazo do mercado, porque nós temos aqui um método de ir colocando stop, de ir melhorando o stop vai subindo.
e a pessoa eventualmente vai entrar no lucro quando o stop for acima do seu preço de compra, e nós vamos deixar o mercado liquidar as posições todas nossas. E eu afirmo aqui para vocês que eu não pretendo estar junto, ou estar dando consultoria, ou estar resolvendo as ansiedades das pessoas que não estiverem operando dessa forma. Então, o que se pode esperar do que nós estamos fazendo, e a gente tem sido perguntado sobre o que nós pretendemos com essa quinta técnica, nós pretendemos fazer um canal de comunicação com vocês. Isso aqui depois vai estar ligado no site que nós estamos fazendo, onde vai ter um fórum, e onde nós vamos estar buscando, através dos nossos cursos, através do site, através das palestras, através das newsletters que nós vamos fazer, nós vamos estar buscando pessoas que tenham capital e que queiram aplicar na bolsa com mais segurança e com um método que tem começo, meio e fim, e os quais nós vamos estar ajudando com as nossas análises e com a nossa metodologia. Se você for um desses, nós vamos ter muito prazer de estar com você aí. Fora isso, a quinta técnica é algo que eu pretendo que vai ser parte do nosso esforço de marketing para dar visibilidade a esse projeto que nós estamos fazendo, e nós pretendemos estar aqui graciosamente por muitos e muitos anos. Nós não temos planos comerciais para a quinta técnica, a não ser o de que isso seja algo que esteja nos projetando institucionalmente.